Hoje a gente fala sobre gestão de negócios e a gente fala sobre a comunicação no ambiente colaborativo, no ambiente corporativo. Com a gente, Ivo Segundo. Ivo, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. Bom, falar de comunicação é algo sempre muito prazeroso, pelo menos para mim. Com certeza, me sinto até constrangido de falar de comunicação com um jornalista, né? Você é profissional da área, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre essa realidade dentro das empresas. Bom, a gente já conversou aqui, Ivo, que a comunicação é fundamental em vários processos. Quer fazer um planejamento, precisa que a comunicação funcione muito bem. E a gente fala de algo que parece um tanto óbvio, mas que não acontece desse jeito nas empresas. Você faz uma série de estratégias, desenvolve uma série de planos e muitas vezes esbarra justamente na comunicação, que parece ser o mais fácil de ser feito. Então, quais são os princípios básicos da comunicação? É importante isso que você comentou. Nas entrevistas anteriores, em várias delas, nós citamos: precisa ser comunicado corretamente, isso precisa chegar de forma clara para o colaborador. Então, a comunicação ela é algo que faz parte da nossa natureza. Um bebê, por mais tenro que seja, ali na mais tenra idade, ele comunica de alguma forma. Ao chorar, ao se expressar, a mãe vai criando mecanismos de decodificar aquelas mensagens e interpretá-las e corresponder. Então, a natureza humana está baseada na comunicação. Nós somos seres comunicativos. E isso se transfere, vem ao longo da nossa vida, e isso tem um resultado disso dentro do ambiente corporativo. O princípio básico da comunicação é aquele que você, como jornalista, como profissional da área de comunicação, sabe muito bem, que é: todo processo comunicativo tem um emissor, tem alguém que quer comunicar algo. É o que eu estou fazendo agora aqui com os nossos telespectadores. Eu estou comunicando algo a eles. Existe uma mensagem, que é o conteúdo que precisa ser transmitido, transferido, e existe o receptor, que no nosso caso aqui no exemplo, os nossos telespectadores são os receptores da mensagem. E existe um meio, que no momento aqui usamos a TV, usamos a estrutura, as câmeras, a comunicação via televisionada. Então, esses princípios eles são padronizados. Dentro do ambiente corporativo, sempre vai existir esses três elementos: emissor, mensagem, receptor. E o meio pelo qual ele é usado, né? Um exemplo bem simples no ambiente corporativo é: um gestor, o coordenador de uma determinada área precisa delegar uma tarefa. Ele vai lá, redige um e-mail para que o colaborador que vai receber aquela tarefa envia essa mensagem, a pessoa recebe, vê qual é a mensagem, o meio utilizado foi o e-mail, foi um sistema eletrônico, e ele vai passar a executar. Então, esse é o princípio básico: emitir uma mensagem, um emissor, uma mensagem, um receptor e um meio. O problema é que no ambiente corporativo existem muitos ruídos, muitas interferências nesse processo. Então, quando nós comunicamos por e-mail, nós ficamos na dependência da interpretação. Então, quem está recebendo a mensagem, ele não teve oportunidade de perguntar: mas eu não entendi muito bem e tal. E normalmente a comunicação ela é mais interpretativa. Às vezes a redação ficou um tanto equivocada. Então, aí esses são os pontos importantes, né, que nós precisamos corrigir no ambiente corporativo. Tem um autor, Norman Pedro, ele é um autor brasileiro, e ele fala o seguinte: ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala: muito obrigado pela informação que você não me deu. Ou seja, em muitos momentos, no processo de comunicação no ambiente corporativo, nós passamos informações demais. E hoje nós já vivemos num ambiente com um volume de informações muito grande. E essas interferências no processo de comunicação acabam atrapalhando a interpretação e a execução das atividades. Bom, esse é um aspecto bastante importante. E aí, dentro dessa lógica comunicacional, a gente precisa entender que todos os departamentos precisam fazer com que essa comunicação funcione de maneira integrada, né? Exatamente. A sintonia da comunicação ela é muito importante. O que eu chamo de sintonia da comunicação? O fato de eu saber quem é o público-alvo para quem eu devo comunicar. Não adianta você, num ambiente fabril, numa linha de produção, o coordenador da área falar: vou mandar um e-mail para as pessoas da produção. Essas pessoas da produção não têm acesso frequente ao computador. Eventualmente acessa, mas não é frequente. Então, os meios de comunicação eles precisam ser ajustados. Essa sintonia ela precisa ser clara. Então, que tipo de informação eu transmito, como eu transmito,
eu devo pensar nesses modelos, né? Eu atuo por muito tempo já na área comercial. Então, quando eu me comunico com um cliente, é sempre importante você fazer após o envio de uma comunicação escrita, principalmente, checar se a pessoa recebeu, se compreendeu. Então, uma ligação complementa. E isso faz um alinhamento que é o que eu chamo de sintonia, alinhar o entendimento, né? No ambiente corporativo, às vezes você está dando um feedback para um funcionário, está trabalhando ali com ele, o processo de desenvolvimento dele, e aí você expõe algumas situações nas quais ele precisa melhorar. Se você não retornar para ele e pedir uma paráfrase, pedir para que ele repita, falar, você entendeu o que eu estou lhe pedindo? Como que você vai realizar isso? Você corre o risco de que a comunicação não seja correta. E aí, ao ele repetir, você vai perceber o quanto você foi eficaz, se você realmente comunicou o que você queria. Então, o processo de comunicação ele tem que ter um ajuste, ele tem que ter uma afinação, porque senão você fala num tom, a pessoa entende no outro e aí começam a surgir as desincronias. Não é incomum nos corredores de uma empresa você ver ali falando, fulano, você viu o e-mail que veio essa semana? O que você entendeu do e-mail? Então, isso já demonstra que a comunicação não estava clara. Então, clareza, assertividade, não transmitir informações desnecessárias, todos esses aspectos são importantes no ambiente corporativo. E a comunicação ela tem que ser clara mesmo. E ter essa capacidade dentro da empresa de ter, como você disse, um feedback, né? Porque muitas vezes você comunica algo, mas você não se dispõe a ouvir o que o outro entendeu ou quais são as dúvidas do outro, e aí você não tem comunicação, porque aí a única coisa que você fez foi mandar uma mensagem, mas você não conseguiu comunicar de fato aquilo que gostaria. O sucesso da comunicação ele está na compreensão da mensagem enviada. E essa compreensão ela só é percebida se você tem um feedback. Então, o processo de resposta, né, emissor, mensagem, o meio, o receptor, se não houver a retroalimentação, se não houver o feedback, você não consegue perceber a qualidade da informação. É muito comum, isso eu acho muito interessante, você entra num ambiente corporativo, numa sala de reunião, ou às vezes na recepção da empresa, tem lá 3 quadrinhos lá. Então, visão, missão e valores. Isso é muito padronizado. E muitas vezes você vê o comportamento dos profissionais que estão ali diferentes do que está escrito naquele quadrinho. Então, esse processo ele é incongruente, ele não tem uma fluidez, não tem uma integração. E aí começam a entrar esses problemas, né? Você precisa ter a congruência. Eu chamo de congruência eu sempre dou o seguinte exemplo, aquilo que eu penso é aquilo que eu falo, é aquilo que eu expresso, não verbalmente, né, com as minhas atitudes. E se não tem essa congruência, se não tem essa fluidez, o processo de comunicação ele fica incompleto. E aí é o que você acabou de falar. Eu lanço uma mensagem, essa mensagem ela é lançada, não é absorvida, não tem um impacto e não tem uma resposta. Então, o processo de comunicação eficaz, ele tem que ter congruência. Ele tem que ter, desde o momento em que a ideia é gerada, ela deve ser transmitida de forma clara, deve ser acompanhada de um contexto e deve ser executada. Então, não adianta você colocar lá no seu quadro de missão, de visão, de valores, atender com agilidade. Quando o cliente, ao ser atendido, ele vai ser atendido devagar. Então, essa incompatibilidade gera crise, gera dificuldades no ambiente corporativo. Então, a comunicação ela é uma base que nós atuamos em todos os segmentos. Nós vimos mais cedo no próprio telejornal aqui, os candidatos ali redigindo os seus currículos, na reportagem que nós veiculamos agora de manhã. O currículo é um meio de comunicação. Ele está comunicando ali o histórico profissional, a sua formação. Para quem ele está comunicando? Para quem está contratando. Se essa comunicação não está clara, está duvidosa, a pessoa já vai descartar aquele currículo. Então, o modelo de comunicação ele tem que ser claro, tem que ser eficaz nesses aspectos. Ivo, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Falamos com Ivo II em Gestão de Negócios e com essa conversa a gente encerra o Ponto com News. A gente se fala amanhã, às 7 horas.